A análise que mais me ajudou a ter resultados dentro do mercado financeiro foi a macroeconômica. Eu sei que só de ouvir esse termo muitas pessoas se assustam, mas se você quer dominar o mercado financeiro não tem jeito, você precisa dominar a macroeconomia. Hoje eu quero te mostrar como que eu leio e interpreto esses dados com o objetivo, com a ideia de tomada de decisão para day trade, tá? Eu não quero aqui ficar te enchendo de firula, mas sim te dar uma ideia direta e objetiva de como você também pode interpretar e tomar decisões com base nesses dados. Então senta, respira, se acalma e se for necessário assiste 2 vezes, mas você precisa sair dessa aula dominando esses dados, sem sombra de dúvidas. Mas afinal, o que é essa análise macroeconômica? Como eu consigo entender a macroeconomia para a tomada de decisão? A leitura macroeconômica é você ler e interpretar alguns dados. São eles. Oi, minha gata. Eu estou no meio da gravação do YouTube. Isso, é para lavar. Ele vai chegar aí. É, meu amigo, ossos do ofício. Antes de youtuber, eu sou o marido. PIB, inflação, juros, desemprego ou emprego e balança comercial. Desculpe minha letra feia, eu estou fazendo o melhor que eu consigo. Mas foca na informação que com certeza vai ser um diferencial para você a partir de hoje. E antes de eu descrever sobre todos esses aspectos, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e deixe seu like, porque com certeza essa aula vai transformar a maneira de você analisar e operar o mercado financeiro a partir de hoje. E por que são esses dados que influenciam no mercado? Porque toda a economia ela é movida e afetada por esses dados. Uma decisão de taxa de juros, por exemplo, vai afetar diretamente o consumo de crédito nos bancos, o apetite das pessoas a risco. Por exemplo, você preferiria correr risco para ter o 18% de rendimento na renda variável por ano ou ter 15% de renda fixa ali protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito? Com certeza, você vai preferir a renda fixa que está te pagando 15% ao ano. Você precisa entender o que leva o Banco Central a decidir subir juros para que você consiga antecipar esse movimento da subida. Nós, enquanto operadores de mercado, eu sei que eu já falei isso aqui no canal uma vez, nós precisamos antecipar os movimentos futuros que vão acontecer. A gente precisa ir antes do mercado sinalizar que vai. Porque uma vez que ele já sinalizou, ele já vai fazer um movimento e você pode estar fora dele. O primeiro que eu quero começar falando é sobre o PIB. Para isso, eu vou apagar o quadro aqui para que a gente possa anotar absolutamente tudo que a gente vai conversar aqui hoje. O primeiro que eu vou falar com vocês é sobre o PIB. O PIB, eu acho que a maioria sabe, mas eu me sinto na obrigação de explicar, é o Produto Interno Bruto. Ele sinaliza um crescimento ou arrefecimento econômico no país. No caso aqui do Brasil, quando a gente tem um PIB muito alto, a gente mostra que a economia está pujante e isso acaba levando real para cima e dólar para baixo, atrai investidores para a Bolsa de Valores. Então, quanto mais alto o PIB, maior a probabilidade do mercado subir, das ações subirem e, automaticamente, do dólar cair. Vou colocar aqui para vocês. Então, PIB para cima, qual é a nossa ideia? Índice para cima e dólar para baixo. Essa é a ideia e a probabilidade. É uma certeza? Não, de jeito nenhum. Mas, mais uma vez, a gente precisa entender a direção que a gente está indo para tentar, mais uma vez, antecipar a movimentação do mercado com base nas probabilidades. O segundo fator que a gente precisa conversar é sobre a inflação. Eu não quero entrar aqui, nem me aprofundar muito sobre o que é inflação propriamente dita, como você acaba sendo afetado por ela, mas trazer para você um princípio e uma aplicação pensando diretamente na tomada de decisão. Quanto mais inflação, maior a necessidade da gente ter juros mais altos. Os juros são, entre outros fatores, um mecanismo de controle da inflação. Então, se a gente começa a ver dados de inflação, como aqui no Brasil a gente vê o IPCA, mais altos, a gente entende que há necessidade de subir juros. Por isso que a gente vem tendo esses aumentos na Selic, a gente já está em 14,75, porque a inflação subia de maneira descontrolada. A partir do momento que a gente chegou nesses juros de 14,75 ao ano, a inflação começa a segurar e aí não há mais a necessidade de subir juros. Então, como que a gente transforma isso em tomada de decisão? Se a gente tem mais inflação, a gente tem a maior necessidade de juros. Se a gente tem juros pagando para cima, ou seja, uma renda fixa pagando 14,75, o que as pessoas querem? Fugir do risco. Então, se a gente tem uma inflação subindo, a gente tem um juros positivo. E se o juros está positivo, a gente tem um índice, que é um ativo de risco caindo, e o dólar, que é um ativo de segurança e se relaciona com o índice de maneira contrária, a gente tem um dólar subindo. Então, primeiro ponto, se sai um dado de inflação,
O que é que provavelmente vai acontecer? Mais uma vez, qual que é a probabilidade? Se veio o dado de inflação para cima, a gente vai precisar de mais juros. Se a gente tem mais juros, a gente tem uma fuga dos ativos de risco para os ativos de segurança, como juros futuro e também o dólar. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o desemprego. E eu queria que você ouvisse essas duas faces antes de você, talvez até mesmo, julgar aquilo que eu estou falando, tá? Quais são essas duas faces? Ele pode ser positivo e negativo. Eduardo, como que o desemprego pode ser positivo? Como que você ter mais desemprego pode ser positivo para a economia ou para a população? Acredite, quanto mais inflação, significa que a gente precisa de menos consumo. Por isso que a gente sobe o valor do dinheiro, a gente sobe juros para que as pessoas consumam menos e com isso a inflação seja controlada. Então, se a gente tem mais pessoas desempregadas, a gente tem menos dinheiro girando na economia, menos pessoas consumindo. Então, quando a gente tem uma inflação muito grande, a gente precisa que haja desemprego para que a gente tenha menos pessoas consumindo e a inflação seja controlada e a gente consiga finalmente baixar a taxa de juros. Então, nesse caso, o desemprego ele é positivo. E quando que ele pode ser negativo? Quando você já tem uma atividade econômica controlada, a inflação já está controlada e aí o mercado de trabalho ele não consegue aquecer e aí a gente corre um risco sério de entrar em recessão. Foi o que aconteceu no ano de 2024 com os Estados Unidos. Então, assim, em determinado cenário, um cenário de hiperinflação, como a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, o desemprego ele é até esperado. Para quê? Para que haja esse controle. Uma vez que a gente consegue controlar isso, o que é que a gente precisa? Baixa a taxa de juros para que o mercado ele fique um pouco mais comprador, as pessoas tenham mais apetite a abrir empresa, a girar a economia, o consumo aumente e o desemprego caia. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a esses dois fatores. O cenário econômico que a gente está vivendo naquele momento. Então, no nosso caso atual do Brasil, o que a gente precisa? A gente precisa baixar a inflação. Então, a gente precisa de um pouco mais de desemprego. Para quê? Para que a inflação seja controlada e a economia volte a girar de maneira sadia. O quarto aspecto que eu quero trazer, que na verdade é até o quinto, porque inflação e juros são dois aspectos, mas que a gente colocou numa categoria só, porque eles são meio que complementares um ao outro, é a balança comercial. Se um país ele exporta mais do que importa, ou seja, tem uma balança comercial positiva, a sua moeda tende a se valorizar. Então a gente consegue ver que a economia ela está aquecida, que a economia está girando e que existe um crescimento econômico no país. Então, se a gente tem uma balança comercial positiva, a gente tende a ter um índice mais forte e um dólar mais enfraquecido. Por quê? Porque essa balança comercial cada vez mais positiva leva a crer que a gente está num ciclo econômico muito bom, que a gente está com um crescimento econômico e isso vai valorizar o real. E isso, consequentemente, vai desvalorizar o dólar e valorizar a bolsa, tá bom? Todos esses dados que a gente falou aqui agora há pouco, como PIB, inflação, juros, balança comercial e desemprego, eles vão trazer mais confiança ou menos confiança para o país. Se a gente tem mais confiança no país, o que é que a gente tem? Quanto mais confiança, mais risco você aceita correr. Então, índice tende a subir e dólar tende a cair. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Se você está numa Porsche, você está numa Porsche 911, pneu gigante, quanto mais segurança esse carro te passa, mais velocidade você aceita colocar nele. Se você está numa via livre e você quer colocar 160, você até fica tranquilo, fala, o Porsche aguenta. Mas se você está naquele Celtinha lá, 2003, e você quer botar 150, você já fica com muito mais medo. Por quê? Porque você não confia tanto no carro. Então, quanto mais confiança você tem, mais risco você aceita correr. Então, você tende a ir para o mercado de ações, talvez comprar ali, montar uma carteira, redear com índice, enfim. E você tende a fugir um pouco do ativo de segurança, como o dólar e juros. Tá? Então, é fundamental que você entenda isso. Se todos esses fatores te levam a ter mais confiança no país, a moeda dele tende a valorizar. E se traz menos confiança, as pessoas querem fugir do risco e voltar para a segurança. Automaticamente, a gente tem um dólar com maior probabilidade de subida. É fundamental você entender que ninguém vive de maneira isolada. Uma decisão do Fed lá nos Estados Unidos de subir juros, com certeza vai afetar a nossa decisão de juros aqui no Brasil. Por exemplo, na última ata do Copom, o Banco Central falou que um dos fatores que levou o Banco Central a subir juros aqui no Brasil é a instabilidade lá nos Estados Unidos. Então, claro que tudo aquilo que acontece lá fora tem reflexo aqui dentro. Você precisa dominar isso. Agora a gente está vivendo o cenário de guerra Israel e Irã. Você acha que a gente está livre disso? Que nada daquilo que acontece lá no Oriente Médio afeta a gente aqui?
que não afeta o dólar, que é um ativo de segurança, você precisa entender e dominar essa macroeconomia para que você consiga ter decisões mais assertivas no mercado. Isso não é um achismo meu. O mundo funciona assim. A economia funciona assim. Não ache você, não seja inocente ao ponto de acreditar que o mercado aqui no Brasil está descorrelacionado, que aqui as coisas sobem ou descem a bel prazer. Claro que o cenário interno também influencia, e é isso que a gente vai falar mais uma vez na próxima aula. Mas você precisa entender o cenário lá fora, o cenário aqui dentro, para que você consiga chegar ali num ponto comum e ter uma maior confluência de dados. Então, assim, você precisa dominar isso. Não é um achismo meu, é porque a economia, ela funciona assim. Eu quero aproveitar essa aula para te falar quais fontes eu utilizo para ter acesso a essas informações. Se você já é mais experiente no mercado, você sabe onde você olha isso, mas eu preciso entender que tem pessoas aqui que são novatas, que estão aprendendo, que estão engateando nesse mercado. Poucas pessoas falam sobre a necessidade de olhar, por exemplo, o calendário econômico. O calendário econômico é a previsão da saída desses dados. Você sabe o horário, a força que esse dado tem, qual que é a projeção do mercado, então você precisa dominar. E eu quero te passar onde que eu olho isso tudo. O site que eu utilizo é o investing.com. Você precisa olhar esse site, você precisa olhar esses dados todos os dias antes de operar. Em alguns momentos, normalmente ali 9h30, 10 horas, 11h30, você pode observar o mercado fazendo um movimento muito forte para um lado ou para o outro. Saiba, com certeza saiu um dado. Se você tivesse olhado o investing.com e visto o calendário econômico e o horário que saíram essas notícias, você conseguiria se proteger. Eu não opero o horário de notícia, eu não opero o dado que sai, mas à medida que esses dados vão saindo, eu consigo preceder a próxima notícia. Por exemplo, se os dados de inflação ao longo desse tempo estão vindo cada vez mais para baixo, eu começo a entender que a Selic não vai subir mais, ou provavelmente não vai subir mais. Por quê? Porque a inflação começa a ficar controlada. A gente não consegue operar aquela notícia no intramomento, mas a gente consegue se preparar para as próximas notícias. A gente começa a entender por que o dólar vem caindo e por que os juros futuros vêm caindo e a bolsa subindo, por conta desses dados de inflação que já estão nos levando a crer que a inflação está controlada, pelo menos do ponto de vista de dados dentro do mercado financeiro. Se você não sente isso na prateleira, saiba, eu também não sinto. Mas, mais uma vez, eu não estou aqui para operar o meu viés político, eu não estou aqui para operar aquilo que eu acho que acontece, porque eu discordo disso ou discordo daquilo. Eu estou aqui para operar os dados e como que o mercado se posiciona a favor ou contra eles. Uma outra fonte muito boa para a gente olhar esses dados de inflação, juros, desemprego aqui no Brasil é o site do Banco Central. Lá você consegue ter acesso à ata do Copom, você consegue ter acesso às decisões de juros aqui do Brasil, ao Boletim Focus, que é um boletim semanal que traz as projeções de inflação, de balança comercial, de câmbio, de juros. Então, outro site muito bom, além do investing.com, é o site do Banco Central aqui do Brasil. Ao contrário do que alguns fazem, eu não olho esses dados apenas para saber, para chegar em algum lugar e falar, os juros vai subir, os juros vai cair, o juros saiu assim, a inflação saiu assado. Não, eu olho esses dados para poder operar. Com base nessa análise que vai saindo ao longo do tempo, eu começo a ajustar o meu viés para determinado ativo. Como eu opero muito mais dólar, eu fico observando, se está tendo mais inflação, eu sei que provavelmente os juros vai subir e o institucional, os grandes operadores vão começar a comprar dólar para se antecipar a essa subida dos juros. Você precisa mudar a sua cabeça, você precisa pensar com a cabeça dos grandes operadores, com a cabeça daqueles que têm resultado no mercado. Não é ficar ali olhando um gráfico, nada contra, mês passado o índice segurou nessa região. Tá, e segurou nessa região por quê? Segurou nessa região porque os juros fez isso. Então você precisa olhar a região e se os juros está fazendo a mesma coisa. Se o juros estiver fazendo um movimento diferente, o índice pode romper aquela região. Então eu não sou contra você utilizar gráfico, eu sou contra você ignorar todos os dados que influenciam diretamente na economia e automaticamente no mercado financeiro. Você não pode ignorar esses fatos. Você entender como que funciona essa macroeconomia, como que você lê, interpreta e opera esses dados, é que você consegue preceder alguns movimentos. E o grande problema é que, infelizmente, você pode achar que domina o mercado. É você achar que, porque sai um dado de inflação para baixo, o dólar precisa cair e o índice precisa subir. Uma coisa que você precisa entender é que o mercado, muitas vezes, ele já vem precedendo esses números. Então você precisa fazer uma análise macroeconômica, uma análise desses dados e já estar atento ao que o mercado vinha fazendo. É fundamental que você esteja imerso no mercado. Muitas pessoas pensam que pelo fato de eu fazer a operação da abertura ou operar ali às vezes até 9h30, 9h40, eu simplesmente fecho o profit e esqueço o mercado. Não é assim.
Eu continuo analisando o mercado do ponto de vista de dados. Eu tento entender o que está acontecendo no mundo todo e não ficar apenas à mercê de interpretações de outras pessoas. Não é porque eu não estou frente ao gráfico, clicando, operando, que eu vou esquecer o mercado financeiro. Se você quer se tornar um profissional nisso, você precisa ter tempo de tela analisando, interpretando e tomando decisões com bases nesses dados. Essa é a base que sustenta todo o meu operacional. É com isso que eu faço as minhas operações e tenho um resultado que eu venho carregando ao longo desses anos. Além de ser o que eu faço, é exatamente o que eu ensino para os meus alunos dia após dia na comunidade. Eu leio todos esses dados e tomo as mesmas decisões. Quem está comigo aqui, inclusive eu vou pedir para você que é meu aluno, que está comigo na comunidade, comentar aqui, é verdade? Eu faço exatamente isso. Eu olho os dados com o mesmo viés, com a mesma ideia, faço essa análise macro para entender se naquele dia eu quero comprar, se eu quero vender, até onde eu quero comprar, até onde eu quero vender, para que eu tome as melhores decisões dentro do mercado financeiro. Quem domina a macroeconomia, domina o mercado, está apto para ter resultados.